Isaías 46, 10. Livro do profeta Isaías, capítulo 46, apenas o versículo 10. Este texto vai servir de gancho para as considerações que faremos hoje à noite sobre um tema muito difícil, muito polêmico e muito complexo. Isaías 46, 10 diz assim: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo que me agrada. Amém? Pai querido, abre as nossas mentes e nos ajuda a aceitar aquilo que é difícil e muitas vezes complexo para nós, pois somos pequenos, somos pecadores, a nossa mente é um grão de nada comparado à tua inteligência, à tua sabedoria. Nos ajuda, Pai, a entender a tua palavra, em nome de Jesus, amém. A Bíblia tem vários ensinos, a Bíblia está cheia de doutrinas que tem tensão, que tem dificuldade para se harmonizá-las. Por exemplo, a Bíblia mostra Jesus como 100% Deus e 100% homem. Nós não temos tempo para explorar, mas a Bíblia mostra isso, que Jesus, ao mesmo tempo, foi um homem como nós, teve todos os sentimentos que nós tivemos, por um lado, mas, por outro lado, a Bíblia mostra Jesus como Deus. Antes de Abraão, ele disse, eu sou, usando o termo que foi usado na sarça ardente para definir a Deus. Isso é um exemplo. Um outro exemplo de uma doutrina difícil e complicada para que a gente entenda, é o que nós acabamos de cantar. Eu não sei se você prestou atenção que nós dissemos, eu creio no Deus Trino. Prestou atenção que nós dissemos isso na letra desta canção, que nós acabamos de entoar? Eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho, eu creio em Deus Espírito, eu creio no Deus Trino. A Bíblia retrata Deus, por um lado, como um. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor e não há outro. Não há outro além de mim, há um único Deus. Por outro lado, a Bíblia mostra que Deus, esse Deus um, ao mesmo tempo é três. Alô? Como pode isso? Como é possível isso? É fácil mostrar que esse Deus que se repete no Novo e no Antigo Testamento como um, é três também. Por exemplo, Jesus diz que ele vai voltar ao Pai, e quando ele for, eu mandarei outro, o Paráclito, o Consolador, que não é o Pai, não sou eu, mas é um outro, é o Espírito Santo. Isso nos é complicadíssimo para, de fato, entender, mas é o que a Bíblia ensina, deixa como está. A Bíblia diz isso, que Deus é um e que Deus é três ao mesmo tempo. Amém, meus irmãos? É isso que o cristianismo ensina desde o começo. O cristianismo ortodoxo ensina verdades como estas, repito, complicadas e difíceis. A Bíblia também ensina uma outra verdade que tem muito a ver conosco, que nos incomoda, porque essas que eu falei sobre Jesus não nos incomoda muito, sobre a Trindade não nos incomoda, mas ao que a gente vai conversar hoje à noite, nos incomoda muito, porque ela tem um peso diretamente relacionado à nossa pessoa, à nossa existência. E por que eu estou trazendo esse tema da soberania de Deus hoje à noite? Porque nós estamos passando por uma pandemia e nós temos algumas precauções a tomar, e nós devemos tomá-las, temos tomado. Por um lado, precisamos tomar as precauções devidas, usar máscara, usar álcool gel, não estar abraçando as pessoas, e todas as demais, manter uma certa distância, e todas as demais precauções, é correto, é prudente, é certo. Por outro lado, não há razão para pânico. Eu vejo crente que está com pânico, com medo. O que é isso?
Deus é soberano. Deus é soberano. A hora de eu morrer, o Senhor vai trazer a hora da minha morte. Ninguém pode antecipar a minha morte. Deus é soberano. Ele reina. Não há razão para medo, para pânico, porque Deus está no trono. Ele comanda todas as coisas. Então há um balanço aqui entre, por um lado, a responsabilidade humana, a minha responsabilidade de ser cauteloso, de ser prudente, mas por outro lado, o aspecto da confiança, que Deus está no controle da minha vida. Não temerei, como a Bíblia diz, repete N vezes, não temerei, o Senhor comigo. Está certo, meus irmãos? Eu gostaria de considerar hoje à noite essa questão da soberania de Deus. O dicionário de língua portuguesa diz que soberania é a autoridade suprema que detém poder sem restrições. O dicionário teológico, teologicamente, soberania significa controle e domínio absoluto de Deus sobre tudo e todos. Assim, Deus está acima e além de toda a força, de todo o poder e de toda a autoridade. O texto que nós lemos, um texto que aponta nessa direção soberana de Deus, Isaías 46:10, diz: desde o início faço conhecido o fim. Eu sei o final desde o começo. Desde tempos imemoriais, eu sei o que virá. Cumprirei, diz o Senhor, todo o meu propósito e farei o que me agrada. Nada pode impedir o Senhor de fazer aquilo que Ele quer. É isso que significam essas palavras. Tudo que acontece no mundo é planejado e permitido por Deus para que aconteça. Deus é soberano sobre os atos mais ínfimos e menores que a gente possa conceber. Por exemplo, olha que situação aleatória em Provérbios 16:33. Provérbios 16:33. Olha aqui, que coisa mais aleatória, que coisa mais por sorte, por assim dizer. Provérbios 16:33 diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Em linguagem moderna, os dados são lançados sobre a mesa, mas todo jogo é decidido por Deus. Não há eventos pequenos demais que Deus não governe para seus propósitos. Jesus disse: não se vendem 2 passarinhos por 1 centavo? Perguntou ele. E nenhum desses passarinhos cairá em terra sem a vontade do Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, disse Jesus. Cada cassino, cada pequena ave que cai morta em 1 milhão de florestas, tudo é algo que Deus sabe, permite e preordena. Desde os vermes que se arrastam no chão, até as estrelas nas galáxias, Deus governa o mundo natural. No livro de Jonas, e aqui a gente poderia passar semanas a fio, traçando nas Escrituras Sagradas a soberania de Deus. Podemos passar semanas, meses, mostrando. O que a gente está fazendo é uma pincelada, é um voo rasante, muito rápido. No livro de Jonas, Deus manda que um peixe engula Jonas. Jonas 1:17. Deus manda que uma planta cresça. Jonas 4:6. Deus manda e ordena um verme matar a planta. Jonas 4:7. Muito acima dos vermes, as estrelas se posicionam e se mantêm em seu lugar sob o comando de Deus. Isaías 40:26. Com relação às estrelas e os planetas, levantai ao alto os vossos olhos
e vede quem criou estas coisas, as estrelas. Foi aquele que fez sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, imagina. Por causa da grandeza das suas forças, e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Ora, se o universo existe mais estrela nas galáxias do que existe a grão de areia nas praias do mundo. Você sabia disso? Você sabia que existe mais corpo celeste, mais estrela nas galáxias, bilhões e bilhões, do que existe grão de areia nas praias do mundo inteiro? E Deus conhece cada uma delas, ele diz aqui, em Isaías 40, 26, e a chama cada uma delas pelo nome. Eita poder, eita conhecimento. Neve, chuva, frio, calor e vento, todos estes são obras de Deus. Então, quando Jesus se encontra no meio de uma tempestade furiosa, ele diz: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande calmaria. Marcos 4:39. Não há vento, não há tempestade, não há furacão, não há ciclone, não há tufão, não há monção, não há tornado sobre o qual Jesus não possa dizer: aquieta. O que significa, então, que esses eventos ocorrem pela vontade de Deus, e Deus pode pará-los, Deus pode ordená-los. Existe um texto muito forte, escondido no meio do Antigo Testamento, que vale a pena você marcar com relação à soberania de Deus. É possível que você não conheça esse texto. Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Você conhece esse texto? Amós 3:6. Vale a pena você marcar na sua Bíblia esse texto. Sucederá, por acaso, é uma pergunta retórica, sucederá algum mal, sucederá alguma pandemia, sucederá alguma peste que o Senhor não tenha feito, que o Senhor não faça? Amós 3:6. E quanto aos outros sofrimentos desta vida? Pastor Raik, o senhor está falando muito sobre o mundo natural. E o meu sofrimento? A minha luta, as minhas batalhas. Veja o que diz Êxodo 4:11. Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o homem surdo? Quem fez o homem que enxerga e quem fez o cego? Eita! Quem fez o cego é o que diz o texto. Não sou eu, o Senhor? Pedro diz aos crentes que estão sofrendo na Ásia Menor, 1 Pedro 4:19, que aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus confiem suas almas a um Criador fiel, enquanto fazem o bem. É melhor sofrer por fazer o bem, se isso é a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Quer sofremos por uma deficiência ou pela maldade dos outros, Deus é quem finalmente decide se vivemos ou morremos. Em última análise, é Deus quem decide isso. Deuteronômio 32:39. Que texto forte. Deuteronômio 32:39. Vede, agora que eu sou o Senhor, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Deus é soberano e faz como lhe apraz, faz como lhe agrada. Não é o que Jó diz? Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. E que sofrimento ele passou, que luta, que sofrimento tremendo. Perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, teve o corpo cheio de chagas. Mas ele diz no final de Jó 1:21, o Senhor deu, o Senhor tomou,
Bendito seja o nome do Senhor. Meu pai conta que quando a tia Lourdes morreu, meu avô disse isso em cima do túmulo. A minha tia Lourdes era uma mãe, uma segunda mãe para a família. Foi muito duro dos 14 filhos quando a tia Lourdes morreu. Diz que o vovô Davi subiu no túmulo e disse: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a postura de crença em um Deus soberano, em um Deus que governa. Eu firo e eu saro, e ninguém escapa da minha mão. A rolagem dos dados, a queda do passarinho, o rastejar do verme, o movimento das estrelas, a queda da neve, o sopro do vento, a perda da visão, o sofrimento dos crentes e a morte de todos estão incluídos na palavra de Deus que diz: cumprirei todo o meu propósito. É o que lemos em Isaías 46:10. Cumprirei todo o meu propósito, farei toda a minha vontade. Não há quem impeça o Senhor de fazer aquilo que Ele quer. Quando nos voltamos, saímos do mundo natural e desconsideramos também o sofrimento e pensamos em ações humanas e em escolhas humanas, a soberania de Deus também está presente. Você deve votar nas eleições, nos candidatos, nas emendas, porém não há ilusões que façam você pensar que, em última análise, quem decide as coisas do mundo político é o Senhor. É o que a Bíblia diz. Daniel 2:21, é Ele quem muda o tempo e as estações, é Ele que remove reis, é Ele que estabelece reis, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Não importa quem seja o próximo presidente ou o presidente atual, ele não é soberano. O presidente é um ser humano apenas. Ele não será soberano, ele será governado. Devemos apenas orar, diz a Bíblia, para que o Senhor nos dê bons governantes. Mas não pensemos que um governante mau está fora do controle do Senhor. Toda autoridade é constituída por Deus. Devemos orar pelas nossas autoridades. Quando as nações fizeram o pior mal imaginável, quando as nações do mundo fizeram o pior pecado concebível, assassinando o Filho de Deus, Jesus Cristo, elas não escaparam do controle de Deus. Onde que está isso, pastor Raik? Que ainda na matança, no assassinato de Jesus, o Filho de Deus, a tua mão estava por trás. Atos 4, 27 e 28. Atos 4, 27 a 28. Realmente, nesta cidade, estavam reunidos contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, tanto Herodes como Pilatos, juntamente com os povos, os gentios, os povos de Israel, para fazerem o que a tua mão e o teu plano havia predestinado a acontecer. Jesus foi predestinado. Isso não elimina a culpa, e aí está a tensão da coisa. Isso não elimina a culpa daqueles que mataram Jesus. Eles são culpados, apesar de Deus ser soberano e fazer como lhe apraz. Nossa salvação foi garantida no Calvário sob a soberana mão de Deus. Se você é um crente em Jesus, hoje à noite, você que me acompanha pela internet, você que está aqui, se você é um crente, se você ama a Jesus, você é um milagre ambulante. Deus te concedeu arrependimento, conforme lemos em 2 de Timóteo 2, 24 e 26. Deus concedeu, Deus deu a você que você se arrependesse. Tem certeza, pastor Raik? 2 de Timóteo 2, 24 a 26. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Quem dá
ao nosso coração. Arrependimento é Deus que faz com que a gente se arrependa. Amém, meus irmãos? Deus chamou você para vir a Cristo. Quando você levantou a mão, que você veio à frente, aceitando a Cristo, Deus estava chamando você. Onde está escrito isso, pastor Raik? João 6:24. João 6:24. Ninguém, olha só o que Jesus diz. Veja na Bíblia, para que você não pense que eu estou criando, ou estou inventando alguma coisa. Veja se está isso nas Escrituras. João 6:24. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. João 6:24. Ninguém é nenhuma pessoa que vive nesse mundo pode vir a Cristo se o Pai não atrair a pessoa. Então, se você é um crente, você foi atraído por Deus, e você se rendeu ao Senhor, porque o Senhor, no seu amor, na sua grande compaixão, te atraiu para Ele. Se você é um crente, Deus revelou seu Filho a você, como dito pelo próprio Jesus em Mateus 11:27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. É o Filho que quer revelar e revela o Pai aos nossos corações. Deus te deu o dom da fé também, para que tu creias. É um presente de Deus a fé, para que você se volte a Ele. Efésios 2:8 e 7. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E a fé não vem de vós, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pastor Raik, mas se é assim, e aí vem a tensão. Se é desse jeito, como é que fica a responsabilidade humana? Aqui estamos diante de um grande mistério. O mesmo mistério que a gente vê na Santa Trindade. O mesmo mistério que a gente vê nas duas naturezas de Cristo. O mesmo mistério que a gente vê em tantas doutrinas da Bíblia. O homem é apresentado como responsável diante de Deus por seus atos, apesar da soberania de Deus. Como fica, outra vez, eu repito, a responsabilidade humana? É possível reconciliar a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Certa ocasião, o pregador batista Charles Spurgeon foi perguntado: pastor Spurgeon, o senhor poderia reconciliar essas duas doutrinas que parecem tão difíceis? Eu não tento reconciliar amigos. São amigos as duas doutrinas, deixa elas assim. Vai notar que o apóstolo Paulo também não faz qualquer esforço para harmonizar a soberania de Deus e a doutrina da responsabilidade humana. Por exemplo, em Romanos 9, Paulo diz que a incredulidade de muitos israelitas deve-se ao fato de Deus não os ter escolhido. Em seguida, Romanos 10, Paulo diz, sem nenhuma vergonha, que eles não escolheram a Deus. Eita, mas como é? Um é outro. Ambos são verdade, embora irreconciliáveis. Deus não os escolheu, por isso eles não vieram a Cristo. Mas, por outro lado, eles não escolheram a Deus, por isso não vieram a Deus. É o mistério da responsabilidade humana e da eleição divina. Devem ser mantidas no seu devido lugar, não devemos tentar harmonizá-las. A soberania de Deus não elimina a responsabilidade de pregar o Evangelho, e a pregação do Evangelho não elimina a soberania de Deus. A soberania de Deus não elimina a responsabilidade de eu crer em Cristo, e a crença em Cristo não elimina a soberania divina. O fato é que a Bíblia apresenta o ser humano como moralmente responsável por todos os seus atos. Jesus diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Você quer vir a Cristo? Você é bem-vindo. Venha a Cristo, esse é o seu papel. Não compete a nós saber quem é eleito e quem não é. Isso é com Deus.
Amém, meus irmãos? Há uma tensão, eu estou falando de uma tensão, de duas coisas aqui, que devem ser mantidas, cada uma na sua órbita. Disse mais ainda Jesus, em João 6,40, de fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenha vida eterna. Quem é que é para vir para Jesus e crer? Todos. Todos devem vir a Cristo e terão vida eterna. Lemos em Atos 16, 30 e 31, a pergunta do carcereiro de Filipos. Senhores, ele perguntou a Silas e a Paulo, o que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo não diz, vamos examinar aqui se tu é eleito. Não. Vamos dar uma olhada. Primeiro que Deus não tem secretário. O que é que ele diz? Senhores, o que é necessário? Ele diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Coloca a tua confiança no Senhor e você será salvo. O critério mencionado é simplesmente a fé. Por sinal, o mesmo princípio se vê em João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Lemos ainda em João 1,12 que todos que recebem a Jesus, aqueles que creem em seu nome, todos recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. A responsabilidade humana, o mistério da responsabilidade humana versus o mistério da soberania de Deus, também se dá na questão da oração. Ora, raciocina comigo um segundo. Se Deus pré-ordenou todas as coisas, nós falamos que até o verme se arrasta pelo controle de Deus. Se é isso verdade, para que orar? Para que cargas d'água eu vou orar? Se está tudo pré-arranjado, se está tudo pré-determinado, se está tudo pré-feito, que adianta orar? Mas não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia ensina totalmente diferente. A Bíblia ensina que a nossa oração tem grande poder, muito pode. A oração muda as coisas. É possível harmonizar? Não é possível. Deixa assim, ora, pede ao Senhor, busca ao Senhor, Ele fará maravilhas pela tua oração. É fácil mostrar que a Bíblia apresenta a oração como mudando as situações. Por exemplo, Paulo escreve ao seu amigo Filemon as seguintes palavras: prepara-me um aposento, porque graças às tuas orações espero ser restituído a vocês. Note que o apóstolo Paulo não tinha nenhuma perspectiva de ser liberto da prisão, mas, confiando nas orações, queriam mudar o quadro, ele diz, eu vou ter contigo. O próprio Cristo nos assegurou que nossas orações fariam grande diferença. Lemos em Mateus 21, 22, tudo, não algumas coisas, tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Olha que maravilha. Não tem esse negócio de porque é predeterminado, porque está predestinado, não é para orar, é para orar. É para orar. É o que nós temos feito, por sinal, todas as quartas-feiras nesta igreja. Mateus 7, 7 a 11, peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. O apóstolo João nos ensina que nossas orações movem as mãos do Pai e dele recebemos os nossos pedidos. 1 João 3, 21 a 22. 1 João 3, 21 a 22. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável. Se qualquer coisa lhe pedirmos, dele receberemos. E a soberania de Deus não elimina, como disse no começo destas palavras, desta reflexão, não elimina a prudência, bem como a prudência
não elimina a soberania de Deus. Vemos na vida de Paulo um exemplo de como o agir com prudência e ao mesmo tempo confiar na soberania de Deus é posto em prática. O episódio envolve a viagem de Paulo a Roma e o naufrágio que aconteceu na ilha de Malta. Depois de vários dias sendo assolado por uma tempestade violenta, quando toda a esperança acabou, Paulo declara a toda a tripulação em Atos 27, 22 em diante. Atos 27, 22 em diante. Agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Ninguém vai morrer, ele está dizendo. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Senhor a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos. Ninguém vai morrer. Todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como foi revelado. Soberania de Deus. Note bem que Paulo teve uma revelação expressa da parte de Deus que nenhuma vida seria perdida, que ninguém morreria naquele naufrágio. Contudo, algum tempo depois, quando Paulo notou que alguns marinheiros queriam fugir da embarcação, ele disse, em Atos 27, 31, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar, vai haver morte. Ué, mas como é que fica aqui? Não tinha sido revelado que não ia morrer ninguém? Como é que vai haver morte agora? Porque a soberania de Deus não implica em não ser prudente. Paulo está sendo prudente. Paulo está exercendo a prudência. Paulo viu que era necessário a presença dos marinheiros habilidosos para salvar aquele navio. Por isso ele diz o que ele diz em Atos 27, 31. Paulo percebe que a presença dos marinheiros experimentados era necessária para a segurança de todos os passageiros naquele momento. Portanto, ele agiu de maneira prudente para que acontecesse aquilo que Deus, por meio da revelação divina, já havia prometido. Paulo não confunde a soberania de Deus com a responsabilidade de agir de maneira prudente. Paulo não considerou o propósito soberano de Deus como motivo para negligenciar a prudência racional. Em todas as circunstâncias das nossas vidas, nós não sabemos qual é o propósito de Deus. Devemos estar alerta para não usarmos a soberania de Deus como desculpa para fugir das nossas responsabilidades e deveres. Por exemplo, é nossa responsabilidade e dever usar máscara neste tempo. É nossa responsabilidade e dever ter as mãos limpas. É nossa responsabilidade e dever seguir várias normativas que temos tentado seguir, temos implementado, vocês estão afastados justamente por causa disso, e outras tantas medidas temos tomado para sermos prudentes, conforme a Bíblia nos manda ser prudentes. Por outro lado, não há nenhuma razão para que estejamos com medo. Eu estou tratando esse assunto porque eu fico muito preocupado quando eu vejo crente acovardado. O que é isso, meu irmão? Deus é soberano. Deus reina. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Se um passarinho não cai no chão sem a permissão do Senhor, quanto milhões de vezes vale mais a sua vida para o Senhor do que a vida de um passarinho que cai no meio de uma floresta? E o Senhor vai tomar conta de ti. Ser prudente, mas ser confiante ao mesmo tempo. Ser cauteloso, mas creia que o Senhor está com você. Não há o que temer. Em todas as nossas circunstâncias, hoje, não sabemos qual é o propósito de Deus. Devemos estar alertas então, para não usarmos a soberania. Deus é soberano, eu não preciso usar máscara, eu não preciso passar álcool na mão, não preciso fazer. Não, isso é o outro oposto. Há que haver esse balanço nas nossas vidas. Precaução e confiança em Deus. Amém, meus irmãos? Desde o início,
faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Cumprirei todo o meu propósito e farei tudo o que me agrada. Por último, uma centena de coisas horríveis podem ter acontecido na tua vida. Mas se você ama a Cristo, se você é um crente, você pode escrever em cima de cada tragédia, de cada luta, Gênesis 50, 20. Satanás, na verdade, tu intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Porque tudo coopera para o nosso bem. As piores coisas que acontecem conosco, Deus transforma para o nosso bem. E acaba sendo para o nosso crescimento, acaba sendo para o nosso desenvolvimento, acaba se tornando para a nossa santificação. E nós vamos crescendo assim no Senhor. Porque Deus é soberano. Porque Deus é soberano. Admiremos a autoridade, a liberdade, a soberania e o poder de Deus. Porque Deus é soberano. Maravilhemos-nos com a nossa própria salvação, que Deus nos comprou e operou com seu poder soberano. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós somos dele. Porque Deus é soberano, nós podemos ser ousados diante do trono da graça, sabendo que as nossas orações fazem a diferença e mudam as coisas ao nosso redor, e não há nada impossível para o poder soberano de Deus fazer. Porque Deus é soberano, nós podemos nos alegrar no evangelismo. O nosso evangelismo não será em vão, porque não há pecador tão endurecido cujo coração Deus não possa mudar. Porque Deus é soberano. Fiquemos alegres e calmos nesse dia de pandemia, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: amém.